Essa cidade aqui se chama Coqueiro Baixo. Ela fica no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Aqui moram 1.290 pessoas. A escola da cidade tem mais salas do que crianças para preencher. A idade do morador típico de Coqueiro Baixo é 53 anos. Para você ter uma referência, a idade do brasileiro típico é 35. Aqui, mais da metade da cidade já tem idade de avô e de avó. Coqueiro Baixo não é uma cidade fantasma. Tem prefeitura, comércio, posto de saúde. O que ela quase não tem é gente nova. E é fácil achar que esse lugar é um caso pitoresco no Brasil, uma exceção. Mas não é o caso. Do lado de Coqueiro Baixo está Santa Teresa e Três Arroios, duas cidades com menos de 5.000 habitantes. E são tão velhas quanto. Na verdade, dos 10 municípios mais envelhecidos do Brasil inteiro, 9 ficam no Rio Grande do Sul. Coqueiro Baixo não é uma exceção. Coqueiro Baixo é o lugar onde o futuro do Brasil chegou mais cedo. Por mais de um século, o Brasil foi o país do futuro, cheio de criança, de gente em idade produtiva, em idade escolar. Mas esse país está acabando. E não é daqui a um século, é daqui a menos de 2 décadas. Segundo o IBGE, a população brasileira vai parar de crescer já em 2041, quando nós chegaremos ao maior número de habitantes da nossa história, 220 milhões de pessoas. Depois disso, a conta começa a andar para trás. Até 2070, o Brasil já terá perdido mais de 21 milhões de habitantes. E o que chama a atenção é como isso aconteceu rápido. Nem faz tanto tempo, o próprio IBGE projetava que o Brasil só iria parar de crescer em 2047, com 233 milhões de pessoas. A conta mais recente cortou 13 milhões de habitantes e antecipou o pico em 6 anos. A sensação é que cada vez que os demógrafos refazem a conta, o futuro chega mais cedo. A partir de 2042, pela primeira vez, haverá mais gente morrendo no Brasil a cada ano do que nascendo. A partir de então, a população encolhe sozinha. O que assusta, no nosso caso, não é que nós iremos envelhecer, é a velocidade com que nós estamos envelhecendo. Tem uma conta que os demógrafos usam para medir a velocidade do envelhecimento de um país. O tempo que ele leva para dobrar a fatia de idosos, de 7% para 14% da população. A França levou 115 anos para fazer essa transição, a Suécia, 85. Esses países envelheceram devagar, ao longo de gerações, com tempo de sobra para montar hospital, para ajustar a aposentadoria, para ficar rico antes de ficar velho. O Brasil vai fazer a mesma coisa em algo entre 19 e 25 anos. O que a França levou mais de um século para viver, o Brasil irá viver em menos de uma geração, quase 6 vezes mais rápido. Nós não estamos seguindo o caminho da Europa. Nós estamos correndo no ritmo da Ásia, do Japão, da Coreia do Sul, da China. E esse não é um cenário distante. O Brasil já é hoje, segundo a ONU, o 6º país com mais idosos do mundo. Em números absolutos, nós já estamos na elite da velhice. Só que sem ter feito o dever de casa para isso. Como isso aconteceu? Para entender essa resposta, nós precisamos primeiro entender que envelhecimento não é uma coisa só, são duas, acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é, nós passamos a fazer menos filhos. Em 1960, uma mulher brasileira tinha, em média, mais de 6 filhos ao longo da vida, 6,28 para ser mais exata. Hoje, esse número é de 1,55. O Brasil levou só 30 anos para sair de 6 filhos por mulher para 3. O que a Europa demorou mais de um século para fazer, nós fizemos em uma geração. Existe um número mágico na demografia que se chama nível de reposição. É quantos filhos cada mulher precisa ter, em média, só para repor a população, para que uma geração substitua a outra sem o país encolher. Esse número é de 2,1. O Brasil cruzou para baixo dessa linha por volta de 2010 e nunca mais voltou. E dá para ver isso no número de bebês que nascem por ano. No ano 2000, nasceram 3,5 milhões de crianças no Brasil. Em 2022, 2,5 milhões. A projeção para 2070 é de 1,5 milhão.
O Brasil do fim do século registrará menos da metade dos nascimentos que registrava na virada do milênio. Por que isso aconteceu? A grosso modo, nosso país saiu do campo e foi para a cidade. E na cidade, filho custa mais e ajuda menos. Nesse intervalo, a mulher entrou no mercado de trabalho, a escolaridade feminina disparou, a pílula anticoncepcional se popularizou. Todas essas forças que andam juntas e empurram para o mesmo lugar, menos filhos e filhos cada vez mais tarde. Quando você olha a fecundidade por escolaridade, o desenho fica gritante. Uma mulher com ensino superior completo tem, na média, pouco mais de um filho ao longo da vida. Uma mulher sem instrução tem entre 2 a 3. Estudar virou uma espécie de método contraceptivo e a maternidade também envelheceu. A idade média da mulher, quando tem o primeiro filho, subiu de 25 anos, no ano 2000, para quase 28 hoje, caminhando para 31. E claro, quando a gente fala em queda de fecundidade, parece que estamos falando apenas de mulheres que decidiram não ter filhos. Mas não é exatamente isso. Para muita gente, o problema não é não querer ter filho. É que o filho que você deseja não cabe no seu orçamento, não cabe na sua jornada de trabalho. É uma conta difícil de pagar. O segundo problema não é exatamente um problema. Nós passamos a viver mais. No ano 2000, a expectativa de vida de um brasileiro ao nascer era de 71 anos. Hoje é de quase 77. E a projeção é que chegue a quase 84 até 2070. Além disso, em 1940, de cada 1.000 bebês que nasciam no Brasil, 146 morriam antes de completar um ano. Hoje, são 12. Essa é uma das maiores conquistas da história da nossa saúde pública. Mas é também, sem que ninguém percebesse, um dos motores do nosso envelhecimento. Quando essas duas forças agem por décadas, elas mudam o formato do país, literalmente. Essa é a pirâmide etária brasileira, o registro de quantas pessoas o país tem em cada idade. Olha isso. Em 1980, a pirâmide brasileira era um triângulo, base enorme, cheia de criança, topo fininho. Nesse tempo, quase 4 em cada 10 brasileiros eram crianças de até 14 anos. Hoje, são menos de 2 em cada 10. 40 anos depois, a base encolheu e o meio engordou. E a projeção para 2070 nem parece mais uma pirâmide, é um cogumelo. Tem mais gente velha no topo do que criança na base. Outro recorte que mostra isso é a idade média do brasileiro. Era de 28 anos em 2000, hoje é de 35. E a projeção é que chegue perto dos 50 em 2070. Em 70 anos, o brasileiro médio vai ter envelhecido 20 anos. Em 2023, pela primeira vez na história, o Brasil teve mais idosos com 60 anos ou mais do que jovens entre 15 e 24. O país do futuro ficou para trás e muita gente nem se deu conta. Beleza, mas qual é a conta disso tudo? Porque tem uma conta. Por algumas décadas, o Brasil viveu o que os economistas chamam de bônus demográfico. Bônus demográfico é uma fase em que o país tem muita gente em idade produtiva e relativamente pouca gente para sustentar. Poucas crianças, poucos idosos. Sobra braço para produzir. Essa nossa janela está se fechando. Hoje, para cada brasileiro com 65 anos ou mais, há 6 pessoas em idade de trabalhar. Em 2070, vão ser perto de 2. A população em idade ativa, o total de gente entre 15 e 64 anos, atinge o pico em 2033, com 137 milhões de pessoas. Depois disso, começa a encolher. Até 2070, o Brasil perde mais de 37 milhões de trabalhadores. A nossa força de trabalho vai diminuir quase 1/4. Ok, menos gente trabalhando, mas a tecnologia compensa. A economia cresce do mesmo jeito, certo? Aí está o problema. Não é bem assim que funciona. Quando o bônus acaba, um país tem basicamente 3 jeitos de seguir ficando mais rico. Botar mais gente para trabalhar, trazer trabalhador de fora ou fazer cada trabalhador produzir mais. Os 2 primeiros ajudam, mas esbarram num teto. Dá para aumentar a participação só até certo ponto. Dá para atrair imigrante só até certo ponto. O terceiro, a produtividade, é o único sem teto. Pode crescer para sempre. E é justamente a produtividade brasileira que está parada há 30 anos.
Nos últimos 15 anos, a produtividade do trabalhador brasileiro cresceu 0,4% ao ano. Em 2024 foi 1/10, praticamente nada. E o crescimento da economia caiu pela metade. Ou seja, a demografia que durante décadas empurrou o Brasil para frente começou a empurrar para trás. Um economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi atrás da origem desse problema, município por município, usando um método para separar causa de coincidência. E o resultado é que envelhecer, de fato, derruba a renda. Grosso modo, a cada 10% a mais de idosos numa cidade vem acompanhado de 3 a 4% menos crescimento na década. E o problema não é só falta de braço, não é apenas menos gente trabalhando. Um estudo parecido feito nos Estados Unidos descobriu que, quando a fatia de idosos sobe, 2/3 da perda de crescimento vem da queda da produtividade. Isso acontece porque a economia mais velha inova menos, arrisca menos e se move mais devagar. No caso do Brasil, o nosso maior problema não é só que nós estamos envelhecendo rápido, é que nós estamos envelhecendo rápido e não enriquecemos para bancar essa mudança. Pensa nos países que envelheceram antes da gente: Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Suécia. Todos eles ficaram velhos depois de ficarem ricos. Construíram a riqueza primeiro e envelheceram com o cofre cheio. O Brasil está fazendo o contrário. Se lembra quando eu disse que os demógrafos usam como marco o momento em que os idosos passam a ser 14% da população? A Suécia chegou nesse ponto com $74 mil por habitante. A França com 66, a Espanha com 57 e o Brasil vai chegar com cerca de 23 mil, 1/3 do que a Suécia tinha. Ou seja, a gente vai cruzar a linha da velhice no mesmo ritmo dos ricos, mas com a metade, às vezes 1/3 do dinheiro que eles tinham quando atravessaram. E a maior conta desse problema tem até nome: Previdência. Trabalhador, para garantir o seu futuro, a Previdência precisa fazer parte da sua vida. Em 2024, o Brasil gastou R$1,050 trilhão com aposentadorias e pensões. Isso é quase metade de tudo que o governo federal gasta. Para você comparar, é mais do que a União gasta com saúde, educação e investimentos somados. E essa conta não fecha. A Previdência do setor privado, o INSS, fechou o ano com um rombo de quase R$300 bilhões. Somando o regime dos servidores e o dos militares, o buraco passa de 400 bilhões, 3,5% de tudo que o país produz num ano. Existe no mundo uma relação clara entre quão velho um país é e quanto ele gasta com previdência. O Brasil é a exceção. A gente gasta com previdência cerca de 13% de tudo que produz, o mesmo patamar do Japão. Só que o Japão tem quase 30% de idosos, quase o triplo da gente. O Brasil já gasta como um país velho, sendo ainda um país jovem. Por quê? Por uma série de fatores. Porque até 2019 dava para se aposentar sem idade mínima, só por tempo de contribuição. Porque o benefício médio brasileiro repõe uma fatia da renda maior do que a média internacional. E porque há regimes muito caros embutidos nessa conta. Quando você vê um economista falando sobre rombo da Previdência na televisão, geralmente as imagens das reportagens mostram velhinhos recebendo um salário mínimo. Mas o custo de cada aposentado muda. O aposentado comum do setor privado é de longe o mais barato, R$ 8.800 por ano. Um militar custa 130 mil. Um servidor da segurança do Distrito Federal, 267 mil, 30 vezes mais. O que pesa nessa conta por cabeça não é quem você imagina. Outro problema está no sistema de repartição. Em 1950, havia 8 trabalhadores pagando para cada aposentado. Hoje, são menos de 2. E até 2060, a projeção é que caia para menos de 1. Ou seja, vai ter mais gente recebendo a aposentadoria do que gente pagando por ela. Para bancar tudo só com a folha de pagamento, a alíquota teria que saltar dos 32% de hoje para quase 74% do salário. Você toparia pagar isso? Pois é, ninguém topa. Então não vai rolar. E ainda tem a geografia nessa história. Em quase 3/4 dos municípios brasileiros, o dinheiro das aposentadorias do INSS já é maior do que o principal repasse que a cidade recebe de Brasília, o Fundo de Participação dos Municípios. Quer um exemplo?
Lago Verde, no Maranhão. A cidade arrecada de imposto próprio cerca de R$800 mil por ano e recebe em aposentadorias e pensões do INSS mais de 53 milhões. A prefeitura teria que juntar 66 anos de arrecadação para igualar um único ano de benefícios. Em Paulistana, no Piauí, 37% dos moradores recebem aposentadoria rural. Os benefícios na cidade equivalem a 70% de tudo que a cidade produz. Esses lugares não são exceção. Em milhares de cidadezinhas assim, a economia inteira gira em torno do dia do pagamento dos aposentados. Sem isso, elas fechariam as portas. E não é coincidência que sejam essas cidades. Os lugares que mais dependem do cheque do INSS são, em geral, os mais velhos e os mais pobres. É onde o envelhecimento chegou primeiro e onde há menos com que pagar por ele. O fardo cai mais pesado justamente onde a cidade tem menos como carregar. E boa parte desse dinheiro vem da aposentadoria rural, o benefício que ampara o trabalhador do campo que muitas vezes nunca pôde contribuir. Ela arrecada só 5% do que paga. É quase tudo subsídio. Não é fraude, é a renda que sustenta a casa inteira no interior. Para 90% dessas famílias, o benefício do avô é metade ou mais de tudo que entra. O problema é que isso, que segura o interior do Brasil de pé, é insustentável do jeito que tá. Não tem como manter. E a Previdência é só a maior das contas. Tem outras duas que crescem junto com a idade e que quase ninguém soma. A primeira é a saúde. O SUS foi desenhado nos anos 80 para cuidar de um país jovem, para vacinar criança, atender parto, combater infecção. Só que a doença do brasileiro mudou de natureza. Na fundação do SUS, de cada 10 anos de vida saudável que o país perdia por doença, quase 3 eram por infecção. Hoje, 7 em cada 10 vêm de doença crônica, infarto, câncer, demência, dessas que duram anos e custam caro. Então, claro, o custo do SUS sobe com a idade de quem usa o SUS. Um paciente de 80 anos custa ao sistema 5 vezes o que custa um adulto jovem. O SUS não está preparado para isso. O Brasil tem cerca de 3.200 geriatras, os médicos especializados em cuidar de idoso, para mais de 30 milhões de idosos. Dá um geriatra para cada 10 mil. E os poucos que existem não estão onde a população é mais velha. Olha o mapa. Mais da metade dos geriatras do país está no Sudeste. No Norte inteiro, são 2%. E quase 2/3 ficam nas capitais. Sobra quase nada para o interior, justamente onde estão as cidades mais velhas. Num país assim, cuidar dos mais velhos não é um asterisco. O grupo que mais cresce no Brasil é o dos brasileiros com 80 anos ou mais. Eles eram menos de 2 milhões no ano 2000. Vão ser quase 23 milhões em 2070. E é a faixa que mais precisa de cuidado o dia inteiro, todo dia. Hoje, entre 1,8 e quase 3 milhões de brasileiros têm algum tipo de demência. Em 2050, devem ser quase 6 milhões. O número pelo menos dobra. E a conta diz que 8 em cada 10 casos sequer estão diagnosticados. A demência já custa ao país 87 bilhões de reais por ano. Mas olha de onde vem esse custo. Quase 80% dele não é remédio nem hospital. É cuidado. Alguém cuidando em casa o dia inteiro. E em 86% das vezes, esse alguém é uma mulher. E a média de idade dela é de 48 anos. Há cerca de 1 milhão de brasileiros cuidando de filhos e de pais ao mesmo tempo. E 6 em cada 10 são mulheres. 1/3 delas largam o emprego para cuidar. A renda média dessa mulher, quando trabalha, é de menos de 3 mil reais. Não cobre nem a mensalidade do asilo mais barato. Então ela cuida de graça, perde a renda, deixa de contribuir para a própria aposentadoria e vira a idosa pobre de amanhã. Porque mulher vive mais que homem. Entre as pessoas de 90 a 94 anos, para cada 10 homens, há cerca de 20 mulheres. A conta do cuidado feminino é nas duas pontas da vida. A mesma mulher que cuidou a vida inteira é a que, no fim, mais vai precisar de cuidado, com menos gente para oferecer. E se você somar todo esse trabalho não pago, o de cuidar de criança, de velho, da casa, ele vale entre 11% e 13% de tudo que o Brasil produz. O PIB inteiro do estado do Rio de Janeiro, feito de graça, quase todo por mulheres. Esse é o subsídio invisível que segura o país de pé e que vai sumindo conforme essas mulheres envelhecem e não são repostas.
Só que quando a gente abre essa média no mapa, o país se reparte em dois. Em Roraima, por exemplo, no extremo norte, a idade mediana é de 26 anos. Roraima é um estado jovem, cheio de criança. No Rio Grande do Sul, essa média sobe para 38. São 12 anos de diferença. Dois países diferentes dentro do mesmo país. E não é um pontinho aqui e outro ali. Os lugares velhos formam uma mancha contínua, um cinturão que vai do Rio Grande do Sul, sobe pelo oeste de Santa Catarina e Paraná, entra no interior de São Paulo e chega no Triângulo Mineiro. E muita gente pensa que cidade grande, capital, é onde mora a população mais velha. Só que no sul e no sudeste é o contrário. No sul, as cidades pequenas são mais velhas do que as capitais. No norte é o oposto. As capitais são mais velhas e o interior é jovem. Isso acontece porque, em parte, nas cidades pequenas do sul, os jovens nascem, crescem e vão embora para a cidade grande, deixando o interior para trás para os mais velhos. Mas com um asterisco importante: saem mais mulheres jovens do que homens. Por isso, o campo do sul não é só mais velho, ele é mais masculino, cheio de filho solteiro que não acha com quem casar. O que a gente pode dizer sobre os estados brasileiros é que o Rio Grande do Sul e Alagoas começarão a perder população já em 2027. O Rio de Janeiro, em 2028. Santa Catarina, por outro lado, só vai começar a encolher em 2064. O Mato Grosso não encolhe até 2070, onde a projeção termina. São quase 40 anos de diferença entre o primeiro e o último estado virando essa esquina. Aliás, olha o caso de Santa Catarina. Santa Catarina está no sul do país. Faz poucos filhos como o resto da região. Pela conta dos berços, deveria encolher cedo, igual ao Rio Grande do Sul, mas é dos últimos a encolher. Por quê? Por causa disso daqui. Santa Catarina não adia o encolhimento porque faz mais filhos. Adia porque puxa gente jovem do resto do Brasil. E gente jovem entra na conta na hora, rejuvenesce o estado, empurra a data para frente. É a migração funcionando, observável dentro do próprio país. Com dois asteriscos. Primeiro, 2064 é a projeção do IBGE, assumindo que Santa Catarina seguirá atraindo migrante. Sem migração, esquece. Depois, Santa Catarina são dois estados num só. Tem o litoral, que recebe imigrante, e o oeste, que está no mesmo cinturão velho do Rio Grande do Sul. Aliás, é verdade que as notícias não são muito boas para os gaúchos. Mas por incrível que pareça, os estados que hoje são os mais jovens do Brasil, boa parte deles no Nordeste, são também os que estão envelhecendo mais rápido. Tão rápido que na projeção para as próximas décadas, vários deles devem alcançar e até ultrapassar o Rio Grande do Sul. Por isso, Coqueiro Baixo, que a gente viu lá no início, com 1.290 habitantes, não é uma exceção. Ela só está alguns anos à frente. Coqueiro Baixo é o que centenas de cidades brasileiras serão nas próximas décadas, e num ritmo mais lento, o que o país inteiro será. Um dos maiores impactos disso acontece nas escolas. No último ano, a educação brasileira perdeu mais de 1 bilhão de matrículas, a maior queda em quase 2 décadas. E essa queda é só o começo. Olha o que vem pela frente. Hoje, o Brasil tem quase 51 milhões de crianças e jovens de até 17 anos. Em 2050, vão ser 36 milhões. 15 milhões a menos em pouco mais de 2 décadas. Como esvaziar a educação básica inteira de uma região do país. A escola está encolhendo porque a fila de quem entra está secando. O problema disso é que o dinheiro que banca a escola é atrelado ao número de alunos. Menos aluno significa menos verba. A rede que perde criança é forçada a juntar turma, demitir professor e fechar a unidade pequena. E quando a escola da comunidade fecha, a última família jovem vai embora atrás da escola de outra cidade. A escola não esvazia só porque a cidade envelheceu. A cidade envelhece mais rápido porque a escola fechou. E o que sobra é uma paisagem. O Brasil tinha, em 2022, 11 milhões e 400 mil casas completamente vazias, quase o dobro de 12 anos antes. É mais casa vazia do que gente em Portugal inteiro. O Japão, que envelheceu antes da gente, já tem até uma palavra para isso, Akia.
as casas vazias deixadas para trás por uma geração que foi embora e não foi reposta. Vilarejos japoneses inteiros viraram quase exclusivamente redutos dos mais velhos. O interior do Brasil está começando a ficar parecido. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Agir. E agir rápido, porque a janela está se fechando. Lembra que eu falei que em 2033 a população em idade de trabalhar para de crescer? Tudo que o país precisar fazer para se preparar para o envelhecimento tem que ser feito enquanto ainda há braço para sustentar a conta. Depois fica muito mais difícil, porque são menos trabalhadores pagando por mais aposentados, mais doentes e mais gente para cuidar. O primeiro remédio é a produtividade. Se o Brasil terá cada vez menos gente trabalhando, cada trabalhador precisa produzir mais. E isso passa por educação, por tecnologia, por destravar o que emperra a economia. Mas eu não vou tomar muito tempo falando sobre isso, porque eu já fiz isso nesse vídeo. O segundo remédio é a migração. Trazer gente jovem de fora adiciona, na hora, trabalhador e contribuinte. É a alavanca mais rápida que existe, mas ela vem com limites. A migração interna, como a de Santa Catarina, não muda muita coisa para o país. Quando um jovem sai do Rio e vai para Florianópolis, Santa Catarina ganha, mas o Brasil não ganha ninguém. Só a migração que vem de fora muda a conta para todo mundo. E a notícia ruim é que hoje o Brasil não é muito bom nessa matéria. É verdade que o censo de 2022 registrou um aumento no número de imigrantes morando no Brasil, de 592 mil estrangeiros em 2010 para 1 milhão em 2022. O problema é que 1 milhão de imigrantes num país de 200 milhões é muito pouco. Além disso, boa parte desse aumento é gente fugindo de uma crise. Só de venezuelanos são 270 mil. Não existe sequestro de cérebro. Por último, se o Brasil tem 1 milhão de imigrantes, 4,5 milhões de brasileiros vivem fora do país. Então, antes de pensar em atrair imigrante, o Brasil tem um problema mais básico. O nosso país tem uma boa parcela de gente jovem vivendo fora. Então, o nosso primeiro desafio não é atrair imigrante, é parar de expulsar gente de dentro. É importante registrar que já existe uma fonte de trabalhador que o Brasil não precisa importar de fora nem esperar nascer. Ela já está aqui dentro. São as mulheres. A participação das mulheres no mercado de trabalho ainda é quase 20 pontos menor que a dos homens, 53% contra 73%. De cada 10 mulheres em idade de trabalhar, só 5 estão trabalhando ou procurando emprego. Isso é talento parado, não por falta de gente, mas por falta de condição. E ainda tem a informalidade. Hoje, quase 4 em 10 brasileiros que trabalham estão na informalidade. São 38 milhões de pessoas sem carteira, sem direitos e sem contribuir para a Previdência. Outra coisa que a gente precisa mexer é na forma como cuidamos dos mais velhos. Os países que envelheceram antes da gente tiveram que inventar sistemas para lidar com esse problema, sem jogar tudo nas costas de uma filha ou de uma nora. O Japão criou, no ano 2000, um seguro público de cuidado, pago por todo mundo a partir dos 40 anos. Funcionou, mas custou caro. O gasto triplicou em 20 anos. A Tailândia, que tem uma renda média parecida com a nossa, foi por um caminho mais barato. Montou um cuidado comunitário dentro da atenção básica de saúde, com cuidadores treinados na própria vizinhança. Os dois casos mostram que dá para fazer, mas também deixam claro que quanto mais cedo isso começa, mais barato isso custa. O terceiro remédio é ter mais filhos, e esse é bem mais difícil do que parece. A começar que os estudos são claros que dar dinheiro para quem quer engravidar, pagar um bônus por bebê, quase não muda a taxa de fecundidade. Vários países ricos gastam fortunas com isso e a conta não vira. O que muda é a condição. Creche em tempo integral, estabilidade no emprego depois da gravidez, divisão do cuidado dentro de casa. Não para obrigar ninguém a ter filho, mas para que quem quer ter, consiga ter com segurança. O último remédio é o mais espinhoso e eu não vou fingir que existe uma resposta fácil para ele. Quem paga a conta? Como a gente viu, a Previdência já é a maior despesa do Brasil. Sozinha, consome perto da metade de tudo que o governo federal gasta. A relação entre quem paga e quem recebe vai cair de quase 2 contribuintes por aposentado para menos de 1 até 2060. Ou a gente resolve a Previdência, ou a Previdência engole a gente. É estranho pensar que tudo isso começou com coisas que são positivas, uma por uma.
Viver mais tempo é uma coisa boa. É para isso que a medicina trabalha. Ter menos filhos e ter os filhos mais tarde é um direito. É a mulher decidindo sobre o próprio corpo, estudando, cuidando da carreira. Sair da cidade pequena para buscar oportunidade na cidade grande é um exercício de liberdade. Cada uma dessas coisas, isoladas, é um avanço. Ninguém quer voltar para o Brasil de 6 filhos por mulher, de mortalidade infantil de 10 para cada 1.000 crianças, de expectativa de vida mais baixa. Mas juntas, essas conquistas formam um cenário que cobra preparação. E é exatamente aí que está a escolha. A demografia não é um destino. Ela não decide sozinha se um país vai dar certo ou não. O que ela faz é fixar as regras do jogo das próximas décadas. Quantas pessoas estarão no mercado de trabalho, quantas precisarão de cuidado, qual o tamanho da conta. Dentro dessas regras, ainda há muito espaço para a escolha. O Brasil ainda está em tempo de decidir como joga, mas tem que decidir agora, com a janela aberta, não em 2050, quando ela já estiver fechada. Nós passamos um século sendo o país do futuro, só que o futuro chegou, sem ninguém perceber. Mais cedo do que a gente imaginava e mais rápido do que a gente se preparou. E a primeira coisa que dá para fazer a respeito é parar de tratar esse problema como um problema de amanhã, porque ele já começou. Ele se chama Coqueiro Baixo, e daqui a algumas décadas ele vai ter o nome da sua cidade também.